Esse estudo de hoje pode quebrar aí algumas ideias. Pode ser que a gente descubra, que a gente pense que o novo nascimento é uma coisa que na verdade não é, né? Então hoje a gente vai estudar e a gente vai entender o que é que o texto fala sobre novo nascimento. Agora vamos lá. Quem que era Nicodemos? Vamos pro texto. Havia um fariseu chamado Nicodemos. O que é fariseu, né? O que é o farisaísmo? O farisaísmo era um grupo religioso muito rigoroso. Então ele fazia parte de um dos grupos mais rigorosos, assim, zelosos pela lei. Ele era um especialista na lei e um homem muito respeitado. Por que é que uma autoridade religiosa iria se encontrar com Jesus à noite? O que é esse receio? Gente, Jesus já estava começando a ser visto como um grande rebelde, como alguém que ia contra a lei. Então os fariseus, eles não eram nada amigáveis com Jesus. Jesus era visto como um inimigo, como um herege por eles. Então, já que Nicodemos era um religioso muito respeitado, o que é que iriam falar dele se vissem ele com Jesus? Olha lá ele se associando àquele rebelde, olha ele se associando àquele herege. Então não iria ser bom para Nicodemos. Nicodemos foi se encontrar com Jesus à noite e Jesus cedeu a esse encontro. Ok, vamos conversar. E Nicodemos chegando lá, ele já chega afirmando assim: olha, eu sei que você faz milagre, eu tô observando você, eu sei o que você tá fazendo, eu tô vendo, eu tô percebendo tudo. E eu cheguei numa conclusão: ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Ou seja, ele está dizendo assim: olha, Jesus, eu entendo que Deus está com você. Eu entendi. Eu consegui ver isso. Eu percebi e eu entendi. Uma grande autoridade, um fariseu, que fazia parte do Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era um grupo dos 70 líderes religiosos mais influentes de Israel. Então eles tinham uma autoridade muito grande ali no povo, eram muito respeitados. E aí esse homem chega para Jesus dizendo assim: Jesus, eu entendi, eu percebi, Deus está com você. Aí Jesus poderia dizer assim: olha. Ou ele chegou falando a palavra certa, falando a frase certa, deu tudo certo, ele entendeu. Mas foi assim que Jesus respondeu ele? Como foi que Jesus reagiu a essa chegada de Nicodemos? Olha, senhor fariseu, se alguém não nascer de novo, não vai entrar no reino de Deus. Por que Jesus meio que cortou, sabe? É como se Jesus tivesse cortado o clima. Peraí. Jesus está dizendo então que eu não posso ver o reino, perceber o reino, se eu não nascer de novo? Como assim? O que Jesus está querendo falar? Eu não costumo ficar falando de significado original das palavras, a não ser que seja necessário. Nesse caso aqui é muito necessário. Nesse termo nascer de novo, a palavra que está por trás do de novo é do alto. Então é como se Jesus estivesse dizendo assim: você não conseguirá ver o reino se você não nascer do alto, ou nascer de Deus, ou nascer do céu. E esse termo nascer de Deus, para nós não é novidade. Nós vimos esse termo nascer de Deus lá no capítulo 1 de João. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais, olha só, não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de quem? De Deus. Você só vai conseguir ver se você nascer de novo, se você nascer do alto. Existe uma visão, existe um entendimento espiritual que nenhuma lógica humana é capaz de compreender. Ainda que Nicodemos olhasse e dissesse assim: esse homem faz muitos milagres, há um poder e uma autoridade sobre esse homem, consequentemente, Deus está com ele. Nicodemos usou uma lógica. Mas para o reino de Deus, não existe essa questão de lógica. Você não consegue ver, a não ser que você nasça de novo. Jesus está dizendo que as coisas espirituais concernentes ao reino de Deus, nós só entendemos espiritualmente se nós discernirmos isso espiritualmente. E isso não acontece através de lógica. Isso acontece somente através do nascer de novo. Mas agora vamos ao X da questão. O que é esse nascer de novo, então?
Jesus não está dando aqui uma ordem e dizendo, nasça de novo. Nicodemos escuta essa fala de Jesus e diz assim, como assim? Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. É óbvio. Lembra que eu disse pra vocês que ele estava indo pela lógica? Ele foi pela lógica. Esse homem faz milagres, tem autoridade, Deus está com ele. Então, quando Jesus afirma, é necessário nascer de novo, ele continua sendo uma pessoa bem lógica, pensando logicamente. Como é possível? Eu vou entrar no ventre da minha mãe e vou nascer de novo? Isso é impossível, logicamente impossível. E aí Jesus permanece com aquele entendimento. Ele não está entendendo. Ele não vai entender enquanto ele não nascer de novo. Existe uma questão no cristianismo que nós ficamos assim com a dúvida. Eu preciso nascer de novo para entender e ver o reino. Ou eu preciso entender e crer para depois nascer de novo. Qual é a ordem das coisas? Primeiro eu entendo, depois creio, depois nasço de novo? Ou eu primeiro tenho que nascer de novo para conseguir ver, depois entender e crer? Eu não sei se vocês estão percebendo, mas o texto está nos dando alguns sinais de que pode ser que a ordem seja inversa daquela que a gente acredita. Eu preciso nascer para ver o reino. E isso é muito importante. Porque muitas vezes é falado para nós que a gente precisa primeiro ver o reino, entender o reino, crer, se arrepender e tal. E aí a gente vai, como a Rafaela falou, fazer a escolha de nascer de novo. Depois que a gente viu, ouviu e entendeu. Não é isso que nos ensinam? Eu ouço, eu vejo, eu entendo. Agora eu vou fazer o quê? Tomar a opção de nascer de novo. Mas só que aqui o texto nos fala que eu só consigo ver se eu nascer de novo. Isso significa que o nascer de novo vem antes de eu ver, ouvir e entender. Vou falar um negócio pra vocês. Eu tava vendo um testemunho de um pastor que se rebatizou. Isso não é comum de acontecer. E nem é indicado que aconteça. Mas o que aconteceu no caso desse pastor? Ele estava estudando com um pregador chamado John Piper. Ele estava estudando o capítulo 3 sobre nascer de novo. E ao fim do estudo, ele disse assim, meu Deus, eu não tinha entendido o evangelho. Quando eu me batizei, eu não entendia que era sobre isso. Agora eu estou entendendo. E o que é que esse homem entendeu? Ele entendeu o seguinte, Jesus usa o termo nascer não é em vão. Vou fazer uma pergunta para você. Quando você estava no ventre da sua mãe, você pediu para ser gerado? Você escolheu ser gerado? Você escolheu multiplicar suas células? Você escolheu se você vinha menino ou menina? Você escolheu a hora que você ia nascer? Você nasceu porque você quis? Porque você escolheu? Porque você optou por isso? No novo nascimento, no nascimento do alto, é do mesmo jeito. É impossível você nascer de novo por opção própria. Porque você tomou uma decisão. Isso não existe. Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mortos. Então Jesus, Deus, nos encontrou mortos. E Ele nos deu vida. E porque Ele nos deu vida, a gente despertou da morte e agora a gente pôde ver Ele. E uma vez que nós somos despertados dessa cegueira espiritual, dessa morte espiritual, e nós nascemos de novo, através de uma ação milagrosa do Espírito, agora sim nós podemos ver. Vocês estão me acompanhando? O novo nascimento, então, Érica, não é uma opção minha? Não é. O nascer de novo não é a sua decisão. O nascer de novo é uma ação do Espírito na sua vida. O nascer de novo, assim como um bebê não escolhe nascer, da mesma forma, você não escolheu nascer de novo. O nascer de novo também é chamado de regeneração, como um termo teológico. Então é como se Jesus abrisse os nossos olhos. A gente estava morto, aqui estou morto. Jesus abre os meus olhos e diz, Érica, aqui está o reino. Esse é Cristo. Essa é a cruz, essa é a salvação. Veja, Ele me faz abrir os olhos, Ele me fez nascer, Ele me deu vida. E agora eu vejo. E aí depois disso eu consigo tomar algum tipo de decisão.
Então tudo começa nele, não é em mim. Você tá entendendo? O novo nascimento, também chamado de regeneração, é uma ação de Deus em nós. Próximo versículo. Digo-lhes a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que isso quer dizer? Esse versículo remete a Ezequiel 36, versículo 25, 26 e 27. Deus prometendo assim, que ele iria pegar o nosso coração de pedra, transformar num coração de carne. Ele iria nos lavar e nos purificar. E ele pegaria o nosso coração e colocaria um espírito, um novo espírito sobre o nosso coração. E esse novo espírito colocado sobre o nosso coração iria nos dar a capacidade de obedecê-lo. Gente, não tem como ser mais claro que isso. Não tem como ser mais claro que isso para poder entender o processo de novo nascimento. Eu repito, Deus está dizendo assim, eu vou pegar o coração de pedra de vocês. Eu vou transformar esse coração de pedra num coração de carne. E eu vou lavar vocês, eu vou purificar. E eu vou colocar o Espírito sobre vocês. E esse Espírito, eu que vou dar a vocês a capacidade de me obedecerem. Gente, não tem como a gente olhar para esse processo de regeneração e novo nascimento e achar que nós temos algum crédito sobre isso. E achar que somos nós que optamos e decidimos. Não. Porque a nossa obediência é uma obediência que só é possível porque Ele nos capacitou. Ele nos escolheu, nos capacitou, nos limpou. Oh, meu Deus do céu, gente. O novo nascimento é isso. É esse despertar. O novo nascimento é assim como um bebê. Ele não tem poder nenhum de se gerar. Assim como um bebê não tem poder nenhum de decidir nascer. Ele simplesmente é gerado por outros, é desenvolvido no corpo da mãe e nasce. O bebê não sabe nem o que está acontecendo. Ele só nasceu. É desse jeito na sua vida. Algum dia na sua vida, você nasceu. Os seus olhos se abriram. Algum dia aconteceu. E nesse dia você viu Jesus. E nesse dia você viu o reino. E nesse dia você disse, Jesus é o Senhor da minha vida. A Bíblia fala lá em Coríntios que ninguém pode reconhecer Jesus como esse Senhor se não for através do Espírito. Tudo é obra do Espírito Santo. Eu repito para vocês, muitas pessoas ao entenderem isso aqui, disseram, agora sim eu entendo o Evangelho, agora sim eu me converti. Porque isso aqui é a mensagem do Evangelho, é necessário nascer de novo. Isso aqui confirma o que tem em João capítulo 1. Contudo, aqueles que creram, que receberam o seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram pela vontade do homem, nem pela vontade da carne, mas nasceram de Deus, nascidos de Deus, nascidos do alto. Nascer do alto, nascer de novo. Não nascermos de nós mesmos, mas nascermos dele. Isso muda a nossa vida, gente. Quando nós entendemos de fato nascer de novo, a gente entende o quanto Deus é grande, o quanto Ele é soberano e o quanto nós somos amados por Ele. Porque antes mesmo da gente dizer sim, antes mesmo da gente querer Ele, Ele já nos quis. Ele me quis muito antes de eu querer Ele. E eu não tenho mérito nenhum nisso. Nenhum. Tito capítulo 3 fala assim: não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador do Espírito Santo. E aí é onde entram as obras, a mudança de vida, a santificação, porque eu fui salva, agora eu vou viver uma vida diferente. Porque agora Ele me deu um Espírito e me capacita para isso. Lindo, né, gente? É sempre um prazer pra mim falar desse Jesus que me salvou e que te salvou também. Tchau, minha gente. Um beijo. Até mais. Até a próxima. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Tchau, foi muito bom. Adorei.